Oi, oi, aqui é a Lavi e dessa vez a gente veio num formato diferente, a gente veio para um vídeo no YouTube que pode ser um pouquinho mais longo, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre como foi o final de semana da Loud League of Legends. E dessa vez a nossa partida foi contra os nossos rivais bem piquetuchos, e eu sei que a gente tem vários, mas eu tô falando do Fluxo especificamente, e foi marcado por uma semana que se antecedeu um pouco conturbada. O top do Fluxo, ele teceu alguns comentários sobre como ele achava que seria enfrentar a Loud e principalmente o Shino. Ao que ele disse que achava que o Shino era um top normal, que não seria nada demais, que não tinha por que temer tanto, já tinham se encontrado na solo queues por aí. Então a gente sabe como é o cenário do LoL, a gente sabe como fica tudo muito animado, né? Qualquer coisinha se acende ali uma fogueira e tornou-se uma narrativa aí do que seria esse jogo, do que a gente poderia esperar que aconteceria nesse jogo. Então a gente veio na primeira partida do domingo e os meninos eu sinto que estavam, é claro que todos eles querem se provar, né? É um time muito novo e é um time num formato diferente, não é muito que a gente estava acostumado com as últimas peças que a gente teve na Loud. A gente sempre tinha um player coreano e agora a gente veio num formato com meninos muito jovens. A gente sabe que não quer colocar muito peso neles, a gente sabe que é importante vencer, mas a gente também não quer colocar muito peso em cima deles. E eles têm saído muito bem, estão surpreendendo a gente aí. São meninos pra idade, assim, centrados. E a gente espera coisas muito positivas dessa Loud League of Legends, com certeza. Mas eu sinto que tinha um a mais ali por trás deles quererem se provar, com certeza. Pelo Shino, principalmente. A gente sabe que ele é, sim, um top excepcional. Ele é muito bom, ele é um menino muito diferenciado. Então, a gente tava esperando por uma partida bem interessante. E foi o que aconteceu, eles entregaram uma partida bem interessante pra gente. Falando um pouco mais da partida, ela tá acontecendo ali atrás, inclusive, que eu coloquei pra ter um tchan no meu cenário, né? Porque eu não tô com muito tchan no cenário. Mas falando um pouco mais da nossa primeira partida, a gente veio com uma composição de Olaf, Vi, Thalia, Victor e Leona. E foi um começo de jogo um pouco mais conturbado, as coisas estavam um pouco mais apertadas, a gente tinha um fluxo saindo um pouco melhor, eles estavam melhores em fights e em objetivos, mas a Loud conseguiu voltar nesse game, eles conseguiram voltar nos abates, no ouro. Foi um jogo ali de mais paciência para conseguir voltar nos objetivos e tudo tal. Mas o foco principal dessa partida, eu acho que ficou claro para todo mundo. O nosso destaque foi o Shino, que brilhou muito com esse Olaf, tá? Ele simplesmente arrasou. Foi uma partida excelente dele, ele jogou muita coisa e encerrou ela aos 30 minutos com um quadra kill e mais de 5k de vantagem do nosso outro top laner aí, que tava com a boca um pouquinho grande, falando um pouquinho demais, né? Inclusive, Shino mostrou pra ele que ele não tem nada de normal. Se tem alguém que era normal ali naquela topside, tava do outro lado. Tá, agora falando um pouquinho mais sobre como foi a nossa segunda partida, a gente veio com uma composição de Ambessa, Nocturne, Akali, Ziggs e Camille, e era uma composição mais focada em pegar algumas kills nas lanes, e a Loud tava executando muito bem isso no princípio. O Kazé tava jogando muita coisa de Akali, tá? Essa é uma boneca dele que, assim, é sensacional. E, inclusive, o Kazé não saiu do meu fantasy ainda. Não sei até quando eu vou ter dinheiro pra escalar ele, mas ele tá lá e ele tá arrasando também. Então, se você... Dica aí, tá? Quem tiver dinheiro, escala o Kazé. Ele é caro, mas vale a pena. Ele tá entregando em todos os jogos. Só que em algumas decisões afobadas ali, a gente acabou cedendo alguns abates pro AD Carry do Fluxo. E o Bal foi ficando bem forte, ele conseguiu empatar ali em questões de abate, de ouro. O Fluxo acabou conseguindo encostar na Loud de novo. E acho que a gente pode se dizer que por uma decisão afobada do Fluxo e uma decisão mais rápida e inteligente da Loud, enquanto eles ficaram lá desesperados, tentando matar
O Baron, no caso, ficou lá cacetando eles, não deixando eles voltarem em base. A Loud destruiu o Nexus dele e a gente ganhou. 2-0 pra essa Lauducha, tá? Jogaram muito, foram jogos muito interessantes, com finais muito interessantes. No final, ao ser entrevistado, inclusive, o Chino falou que farpas são muito boas, são positivas aí no cenário, mas que você tem que tomar muito cuidado com quem você tá farpando, principalmente se quem você estiver farpando for o Chino, porque ele responde dentro do jogo e responde muito bem, tá? Ganhou como destaque da partida, merecidíssimo, porque ele fez uma série muito boa, foi uma série excelente, com direito a quadra kill no primeiro game. O Chino é o nosso adulto desse time, eu de verdade não consigo entender como ele pode ser tão maduro, mas ele é. Graças a Deus que ele é nosso. Bom, agora falando um pouco mais sobre como tá essa Loud LoL num geral, né? A gente já falou um pouco sobre como foram as partidas e a gente tá vindo muito bem, tá vindo numa crescente muito boa. Ganhamos contra a PEN e agora contra o Fluxo. E na próximo final de semana a gente enfrenta a Super Week, então o time joga 2 vezes. A gente sabe que as semanas assim são um pouco mais tensas. Na sexta-feira a gente joga contra a Fúria e no domingo a gente joga contra a VKS. A Fúria tá vindo numa decrescente, mas eles são um time perigoso, eles são um bom time, eles se saíram muito bem no último split que teve, foram os campeões. Mas eles tiveram essa decrescente aí pós-mundial, mas estão querendo se provar, então eles vêm muito fortes para esse jogo na sexta-feira. E a VKS tá vindo numa crescente muito boa, depois das trocas que eles fizeram do último split. Eles estão vindo com uma sequência de vitórias aí, assim como a gente, então é um time pra gente tomar cuidado, pra gente ficar de olho. Mas eu confio nos nossos meninos, apesar dos pesares. Eles estão surpreendendo muito, estão calando a boca de muitas pessoas aí, tá? Foram colocados em umas posições meio esquisitas nas tier lists da galera. A gente sabe que o cenário ele vive de narrativas, isso acontece desde sempre. A Loud sempre é o arrozinho de festa, da festa ali, né? Tá sempre no meio de algum bochicho, de alguma coisinha. É inevitável comentarem sobre a Loud, né? A gente, os maiorais, fazer o quê? Mas, tirando o fato dessa brincadeira, alguns dos meninos foram colocados em posições esquisitas ali na tier list da galera. E eles estão provando, mesmo sendo um time de meninos muito novos, muitos deles estão tendo a primeira oportunidade de jogar no Tier 1 aí, de estar jogando CBLOL. Eles estão mostrando muita calma, muita maturidade e bastante personalidade, que eu acho que são coisas importantes para esse jogo, para você jogar o League of Legends, né? Jogar o CBLOL, esse cenário, lidar com o cenário. Então, eu tô com as expectativas altas pelos meninos, eu confio neles e espero de verdade que eles façam excelentes jogos, principalmente os próximos 2 que vem aí, que eu acho que vai ser um baita salto na confiança deles, jogando contra a Fúria, que foi a última campeã do último split, e contra a VKS, que tá vindo muito bem aí também, então seria muito bom ganhar, a gente torce demais pra que isso aconteça. Então é isso, a gente segue aí na torcida pelos meninos, torcendo pra eles saírem bem, continuarem nessa sequência boa aí, nessa crescente, que eles sigam calando na boca de muitas pessoas do cenário e de muitas pessoas que desacreditaram deles. A gente, ao mesmo tempo, não querendo colocar muita pressão em cima deles, a gente sabe, são um time novo, estão jogando juntos aí pela primeira vez, mas eles estão mostrando que estão sabendo lidar bem com essas situações, então a gente tá gostando de acompanhar. É um time muito gostoso de acompanhar. Eu sinto que, não desmerecendo as outras pessoas que passaram pela Loud aí nos últimos tempos, mas a gente tava ausente de um conteúdo que aproxima e que faz a gente ver como eles são, como eles jogam juntos. O Chino veio, trouxe aí de volta os vlogs, que a gente pode se aproximar um pouquinho mais deles. Então a gente consegue ver um pouco mais como as situações estão acontecendo ali por dentro dessa Loud e pela perspectiva de um player, que é bem legal. Então é isso, a gente segue na torcida por eles e que a gente tenha um final de semana excelente, tá? Sexta-feira vai dar tudo certo, domingo vai dar tudo certo de novo. E aí eu vou voltar na próxima semana, muito feliz aqui, só com notícia boa, tá? De uma Super Week
babado. E é isso. Muito obrigada por quem acompanhou. A gente tá aí testando formatos diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Deem os seus feedbacks aí nos comentários. Muito obrigada.